Tudo bem, pessoal? Sou a Daniela, fisioterapeuta, professora aqui do curso Vigor. Hoje a nossa aula é sobre anatomia, fisiologia, cinesiologia e articulações. Então aqui é o nosso corpo humano, seus desmembramentos, a gente vai ver cada parte do corpo humano. E aí eu queria começar com esse ponto, que é um ponto bem difícil para os alunos, né? E por que é difícil para os alunos? Porque os alunos decoram essa tabelinha de forma separada, enquanto entender essa tabela é muito mais fácil. A gente sempre preconiza aqui no curso, como a gente não tem condições de decorar tudo sobre anatomia e cinesiologia, que a gente estimule o raciocínio clínico, porque assim na hora da prova, na hora da banca, a gente vai conseguir resolver entendendo, sem procurar lembrar lá da tabela o que a gente decorou, porque às vezes a banca muda uma partezinha só o conceito e a gente já não sabe mais, né, se foge da decoreba ali. Então vamos entender. Ali nos planos, eixos e movimentos, plano sagital, que é esse plano aqui, que ele divide o nosso corpo ao meio nesse sentido, tem que lembrar que o eixo, ele é sempre perpendicular, ele é sempre 90 graus ao plano. Então, se o plano me divide ao meio nesse sentido, o meu eixo vai ser 90 graus a ele. Então, isso que eu tenho que lembrar. Então, eu sabendo ali os planos sagital, frontal e transversal, eu já sei de que forma o eixo está inserido e que movimento ele vai fazer. Então, plano sagital, que me divide nesse sentido, 90 graus o eixo inserido. Que movimentos vai permitir no meu corpo? Flexão e extensão. Olha ali, ó, flexão e extensão. Viu que fácil? Plano frontal ou plano coronal, que ele me divide o corpo humano neste sentido aqui, entre parte anterior e posterior. De que forma vai entrar o eixo em 90 graus? Antero-posterior, né? 90 graus perpendicular. E se o eixo está a 90 graus ali no plano coronal, nesse sentido, que movimentos vai permitir? Adução e abdução. Tá ali, ó, abdução e abdução. Viu como não precisa decorar? E o plano transversal, que me divide ao meio neste sentido. Como é que o eixo vai entrar? Crânio caudal, né? 90 graus também, perpendicular também. O eixo em 90 graus, que movimentos vai me permitir? De rotação. Então, não precisa decorar, ó, sagital, o eixo perpendicular, ele entra látero-lateral, que permite movimentos de flexão e extensão. Quando o plano é coronal, o eixo entra 90 graus, antero-posterior, e faz movimentos de abdução e adução. Quando o plano é transversal, se a gente pegar o eixo a 90 graus, ele vai entrar crânio caudal, permitindo o movimento de rotação. Tem mais movimentos aqui? Claro que tem mais, né? O corpo humano faz outros movimentos além desses, mas estes são os principais, estes são os que a banca pede. Então é isso que a gente tem que saber. Sagital, lateral, flexão e extensão, coronal, antero-posterior, adução e abdução, e transversal, crânio caudal e rotação. Isso aqui cai geralmente uma questão sobre isso na banca. Então, grava essa figura aqui, ó, como que o nosso corpo é dividido nesses planos sagital, coronal e transversal, que sabendo que o eixo é 90 graus, a gente consegue mensurar que movimentos que permite. Nosso sistema esquelético dividido em sistema axial e apendicular. Aqui o sistema axial é o sistema central do nosso corpo. Apendicular é tudo aquilo que fica pendurado no nosso corpo. Geralmente as questões trazem número de ossos, né? Coisa que a gente não se atenta muito, mas a questão que eu vi sobre o sistema axial e apendicular trazia o número. Então, gravar que o axial ali 80 ossos, apendicular 126 ossos, totalizando 206 ossos no nosso sistema esquelético. Então, aqui axial, crânio, externo, costelas, ó, vértebra até o sacro e o cóccix do nosso corpo. E o apendicular é aquilo que fica pendurado no sistema axial, né? Então ali, ó, nossa escápula, membro superior, o quadril e membro inferior. Toda a parte de húmero, ulna e rádio, carpos e metacarpos. Fêmur, patela, tíbia e fíbula, tarsos e metatarsos.
Classificação das articulações que a gente tem no corpo humano. A gente tem 3 tipos de articulações: sinartrose, anfiartrose e diartrose. E o que mais a gente precisa saber dessas articulações é qual o tecido que está constituído nessa articulação, e a gente consegue mensurar todo o resto. Então, na sinartrose, pode ver ali, ó, ele é um tecido fibroso, um tecido mais resistente, mais compacto. A gente sabe que quando o tecido é fibroso, ele não permite muito movimento. Na literatura, a gente vai encontrar que a sinartrose é articulação sem movimento. Claro que tem articulações com sinartrose que permitem movimento. Por exemplo, a gente tem sinartrose na gonfose dos sistemas dos dentes, né? E a gente sabe que dentes têm movimentos, mas ele tem o mínimo de movimento possível. Mas na literatura, e se a banca perguntar, é articulação sem movimento com tecido fibroso. Na anfiartrose, o tecido que une essa articulação é cartilagem. Em alguns locais pode ser fibrocartilagem. É um tecido mais resistente quando tem tecido fibroso junto com tecido cartilaginoso, porém sempre tem tecido cartilaginoso. Então ele permite movimentos, mas movimentos mínimos. Enquanto a diartrose é movimentos amplos, ó. Os tecidos que unem a articulação da diartrose é muitos tecidos, cápsula sinovial, então geralmente movimentos mais amplos do nosso corpo, por exemplo, flexão de cotovelo, flexão de joelho. Depois a gente vai dar uma olhadinha no sistema sinovial. Mas gravar os tecidos aqui, porque as bancas trazem isso para nós. Então, tecido fibroso na sinartrose, pouco ou nenhum movimento. Anfiartrose pode ser tecido cartilaginoso ou fibrocartilaginoso, movimentos mínimos. E na diartrose, articulação sinovial, movimentos amplos. E aqui tem um pouquinho mais, ó, sinartrose, então articulação fibrosa, a literatura traz para nós como articulação imóvel. Então, um exemplo de sinartrose, as suturas do crânio. Então, a gente não tem movimento nessa articulação do crânio, a gente só tem o movimento de crescimento. Os dentes, na maxila, que a gente sabe, que eu falei ali, que tem movimento sim, mínimo, mas o tecido fibroso é feito para não ter movimento. Então, sutura do crânio entre radiúna e tíbia e fíbula também tem tecido fibroso, a gente sabe que tem uma junção desses dois ossos. A articulação cartilaginosa, que pode ser fibrocartilaginosa também, semimóvel, pouco movimento. Onde é que a gente tem isso? Ossos do quadril, por exemplo, nas junções dos ossos do quadril e entre as vértebras. A gente tem um movimento, mas não é um movimento amplo. Articulação sinovial, então móvel, extremamente amplo o movimento. Na maioria das articulações do corpo, ó, ombro, joelho, cotovelo. A articulação fibrosa da sinartrose, ó, também chamada de sinartrose ou articulação imóvel, ela possui pequena separação com tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. E seu papel principal é proporcionar a absorção de choque. A gente não pode não ter nenhum tecido entre os ossos, né? Porque a gente sabe que quando a gente sofre qualquer tipo de choque, tem que ter uma espécie de amortecimento. A articulação fibrosa pode ser classificada em dois tipos, suturas ou sindesmoses, as suturas do crânio, e sindesmoses, por exemplo, dos dentes. A articulação, quando ela é cartilaginosa, é chamada de anfiartrose, articulação semimóvel, pouco movimento. Ela apresenta tecido cartilaginoso entre os ossos, que pode ser do tipo hialino, a cartilagem, ou fibroso junto. Quando é cartilagem hialina, a articulação recebe o nome de sincondrose, uma subclassificação da anfiartrose. E quando a cartilagem é tecido cartilaginoso com tecido fibroso, recebe a denominação de sínfise. Então, as sínfises do nosso corpo são tecidos fibrocartilaginoso, anfiartrose, porque é assim que cai nas perguntas da banca. E a diartrose, articulações extremamente flexíveis com movimentos bem amplos.
caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais. Então é muito mais complexa essas articulações. Contém um líquido sinovial ou sinovia, que é um líquido que lubrifica essa articulação, por isso ela permite movimentos tão amplos, que evita o desgaste ocasionado pelo atrito, né? Na medida que eu tenho um movimento muito amplo, eu tenho muito mais atrito, então eu preciso dessa lubrificação. Essa lubrificação a gente sabe que é produzida com o movimento, então por isso a importância de estar sempre em movimento, por isso a importância de não ser inativo. Elas localizam-se entre a pele e os ossos, articulações do ombro, dos joelhos, do cotovelo, aquelas que a gente tem os movimentos mais amplos. E aqui outra subclassificação dos ossos, e a gente tem que ver isso. Eu trouxe aqui um esqueminha para ler várias vezes, que mostrando direitinho o que é o selar, troncoso, gínglimo, mas o que mais cai nas provas são essas aqui, as articulações sinoviais. Então a condilar, que a gente tem essa esfera aqui na base do crânio, a articulação selar, que a gente tem no polegar, a articulação esferoide, que a gente tem no ombro, a gente tem também na cabeça do fêmur, a articulação trocoide aqui no cotovelo, e olha que a trocoide é parecida com a condilar, a articulação gínglimo também no cotovelo e a articulação plana entre as vértebras. Essas são as que mais caem, como é essa articulação e aonde é achado esse tipo de articulação. Nosso sistema ósseo, aqui são as células ósseas, ó. Células osteoprogenitora, então ela desenvolve o osteoblasto. Osteoblasto a gente sabe que é a célula nova do sistema ósseo. Formador do tecido ósseo. O osteoblasto, com o tempo, ele se transforma em osteócito, célula derivada do osteoblasto, responsável pela manutenção da estrutura óssea. É o envelhecimento da célula óssea. A gente sabe que o nosso sistema ósseo está em constante regeneração. Depois a gente vai falar um pouco do efeito piezoelétrico, que é o que mais faz com que a gente regenere nosso sistema ósseo. Mas esse é o caminho das células. Osteoblastos se transformam em osteócito e o osteoclasto, célula móvel que possui vários núcleos. O que o osteoclasto faz? Ele absorve a célula maturada, a célula antiga. Ele fagocita a célula antiga. E no momento que ele fagocita essa célula, ele estimula a produção de novos osteoblastos em constante crescimento no nosso sistema ósseo. Isso vai decaindo com o tempo? Claro que sim, o processo de envelhecimento vai tornando esse processo muito mais lento. E o que ajuda a acelerar ou ajuda a não ter essa desaceleração tão intensa com o envelhecimento? O exercício físico. Então aqui a gente tem um osso, ó, a medula. O osso sim é composto com vasos sanguíneos, matriz, e aqui os ossos, ó, o osteoblasto, a célula nova óssea, osteócito, a célula já maturada óssea, e o osteoclasto, aquela célula que fagocita uma célula já envelhecida. O osso é dividido em duas partes, epífise e diáfise. Aqui são os canais centrais desse osso, osso esponjoso e osso compacto. Tem os canais onde são irrigados esse sistema ósseo e a membrana externa do osso, que é o que a gente enxerga em si. E aí nosso osso, caiu uma questão muito interessante que os alunos às vezes ficam na dúvida, nosso osso ele aumenta, ele diminui com o peso? Porque a gente sabe que com o sistema de crescimento ele aumenta, óbvio. Mas um paciente mais obeso, o osso dele vai estar aumentado também? E isso é verdade, né? O osso, o nosso sistema ósseo, ele é feito para suportar o nosso peso corporal. Então eu não posso continuar com a minha estrutura óssea de agora se eu engordar 30, 40 quilos. Então o osso também engorda. O osso, ele é capaz de suportar o peso daquela pessoa atual. Ah, mas depois o osso emagrece? Também, se a gente reduz drasticamente o nosso peso, o osso também vai reduzir. Então o osso acompanha o nosso organismo, ele acompanha o nosso peso o tempo todo. Um osso jovem e aqui um osso já adulto. Então lembrar que o osso jovem tem a placa epifisária.
Aqui a diáfise, aqui a epífise e aqui entre os dois a placa epifisiária, que é a placa de crescimento. E aqui é onde tem que cuidar fraturas em criança, né? Se cria um calo ósseo, prejudica o crescimento. Essa placa vai sumindo com o tempo e um osso adulto não tem mais essa placa. Tinha uma questão de prova onde uma das alternativas se referia à placa epifisiária num paciente adulto. Então não tem essa placa, já é uma questão errada. E aqui também lembrar que lá na nossa epífise a gente tem tecido ósseo esponjoso e na diáfise a gente tem tecido ósseo compacto. Por que isso? Um sistema de amortecimento. Além da nossa articulação sinovial, além do líquido sinovial que a gente tem protetor, a gente tem essa parte esponjosa, que é uma parte que absorve impacto. Então, quando a gente tem um impacto muito grande, essa parte ela é como se fosse uma esponja, ela consegue ser maleável nas extremidades ósseas. Tem uma função muito importante essa placa aqui também, cada vez que ela é comprimida, ela libera a produção de mais quantidade de líquido sinovial. Então, também a importância de impacto, também a importância do exercício. Quanto mais ativo a gente for, e aqui eu tô falando de cargas medianas, não tô falando de grandes sobrecargas que se tornam prejudicial ao sistema ósseo. Uma carga mediana de um exercício físico que a gente faça lá na academia, a gente comprime essa parte esponjosa. Quando essa parte é comprimida, ela libera cada vez mais líquido sinovial, estimulando que a nossa articulação esteja cada vez mais lubrificada. Então, exercício físico para todo mundo, inclusive idosos, né? Idosos, às vezes educadores físicos têm mania de, fisioterapeutas também, colocar esse idoso na hidroginástica, né? Não, esse idoso ele precisa de impacto. Claro, se ele não tiver nenhuma patologia associada, ele precisa de impacto para lubrificar uma articulação que a gente sabe que o líquido sinovial, com o processo de envelhecimento, ele vai diminuindo. Então, a gente precisa de estímulos constantes para que ele mantenha a produção. E o estímulo constante é o impacto. E o impacto aqui eu estou falando de uma simples caminhada, que tem impacto o tempo inteiro com o pé no chão. Hidroginástica se torna prejudicial. As articulações sinoviais, elas realizam comunicação entre uma extremidade óssea e a outra, garantindo o movimento. São compostas de cartilagem que revestem as extremidades ósseas, ligamentos, o líquido e a cápsula articular. Tudo isso para proteger a nossa articulação. Nesse tipo de articulação, os ossos são unidos por uma cápsula articular que reveste a cavidade articular. Olha quanta proteção a gente tem nessa articulação. Essa cápsula articular é formada por uma camada fibrosa externa que é revestida por uma camada serosa, a membrana sinovial. Então a gente tem que fazer muito esforço para conseguir lesionar uma articulação. E a gente faz, né? O tempo todo a gente faz. Para que uma articulação seja classificada como sinovial, os dois ossos adjacentes devem ser revestidos por cartilagem hialina e deve estar envolvida por uma cápsula articular. Isso é uma articulação sinovial. Os componentes de uma articulação sinovial, e olha aqui como tem o osso esponjoso ali na ponta para absorção de impacto. E a produção de líquido sinovial que se dá nessa parte esponjosa. Então, a camada mais externa, a cápsula articular, uma membrana fibrosa. Na parte interna, uma membrana sinovial. Aqui a epífise óssea com tecido esponjoso. Cartilagem articular protegendo essa epífise e o líquido sinovial dentro de toda essa cápsula. O líquido sinovial é composto por ácido hialurônico e outros que eu até acho que eu trouxe aqui os outros componentes, porque caiu numa questão também. A importância, e aqui ainda tem uma membrana na frente e todos os ligamentos que seguram, né? Porque senão ficaria muito solta essa articulação. Aqui os compostos ali, ó, colágeno, proteoglicanos, ácido hialurônico, em sua maior parte, o líquido sinovial é composta por ácido hialurônico. Condrócitos
E aí a gente vai lá e toma, né, colágeno, e toma ácido hialurônico para manter essa articulação lubrificada. Enquanto o melhor que a gente tem a fazer é o movimento, né? Quanto mais movimento, quanto mais impacto, claro, de forma moderada, a gente já vai estar lubrificando essa articulação. Aqui a cartilagem, então o osso, a cápsula envolvendo mais uma vez a membrana ali para gravar, e dentro de tudo isso o líquido sinovial. E aqui de novo, ó, pra gente mostrar. Mas por que eu trouxe essa imagem? Porque tá vendo essa membrana fibrosa que a gente tem aqui na frente da patela? Esse ossinho aqui é a patela do joelho, tá? Essa membrana, quando a gente dobra o joelho, deixa eu largar aqui. Aqui está a nossa articulação do joelho. Quando a gente dobra o joelho, essa membrana que está na frente, ela é esticada a nível máximo, né? Quando a gente faz a maior flexão de joelho que a gente consegue, ela é esticada a nível máximo. Como que ela se defende para não romper? Da mesma forma que a epífise e a parte esponjosa. Quando a gente comprime essa parte esponjosa do osso, ela produz ainda mais líquido para se defender dessa agressão. Quando a gente estica essa membrana articular, ela também se defende produzindo líquido sinovial. Então é de duas formas, é com um impacto no chão ou com um movimento, né? Então a simples flexão de joelho já está estimulando a produção de líquido sinovial, já está hidratando nossa articulação. Então a importância do exercício. Quem não consegue fazer, por exemplo, um paciente com osteoporose grave, não consegue fazer o sistema de impacto, ainda assim tem que fazer exercício ativo, né? Ainda assim tem que fazer exercício de força, porque o simples alongamento dessa membrana já causa esse estímulo de líquido sinovial. O efeito pisoelétrico que eu falei lá, ele é uma carga mecânica, ou seja, atividade física. Essa energia mecânica gera microdeformações ósseas. Essas microdeformações causam uma energia elétrica negativa, e energia elétrica negativa atrai osteoblasto. Lembra que osteoblasto é a célula nova do osso. Então olha tudo que causa um efeito pisoelétrico. Quando a gente pisa no chão, a gente causa uma eletricidade, uma carga elétrica que sobe por todo o sistema esquelético. Então, e como eu disse, pode ser um impacto moderado, não precisa ser um impacto excessivo. Esse efeito pisoelétrico, ele sobe por todo o nosso sistema esquelético, gerando essa energia, gerando microdeformações e estimulando cada vez mais osteoblastos. Efeito pisoelétrico já foi questão de prova da fisioterapia também. Não sei se foi na questão, na prova de Canoas agora. Vitamina D, importante para o crescimento. Quem traz vitamina D para o nosso organismo é o sol, a gente sabe, o sol estimula a síntese de vitamina D. As cargas mecânicas é a força da gravidade, por isso que eu falei de exercício moderado, não precisa ser um exercício de grande impacto. Simples força da gravidade já causa esse efeito pisoelétrico. Então, o simples fato de eu colocar, às vezes, um paciente de pé, eu já estou causando esse efeito pisoelétrico, porque a gravidade, ela nos puxa para baixo. Então, no momento que eu botei um paciente acamado de pé, ele já está tendo esse impacto ali no pé e causando essa eletricidade pelo sistema musculoesquelético. Então vejam que só sair da inatividade eu já tenho efeito pisoelétrico. Pisoeletricidade, então, é a propriedade que a hidroxiapatita possui. A hidroxiapatita é pisoelétrica, é um cristal pisoelétrico onde, quando ele é submetido a uma carga mecânica, ele libera elétrons, e esses elétrons atraem cálcio, que é o que a gente precisa para ser adicionado ao osso, osteoblastos. Sobrecargas em excesso atrapalham o crescimento ósseo. Então, lembra o que eu falei, é carga moderada. Em excesso, quando eu tenho uma sobrecarga muito grande e constante, eu vou bloqueando o meu processo de crescimento. Então, a gente vê aqui isso como exemplo as ginastas, né? Elas têm aqueles movimentos de impacto o tempo todo, desde muito pequena, e elas têm um crescimento reduzido. Sendo determinadas atividades recomendadas a partir dos 14 anos. Isso é importante, né? Por quê? Porque a partir dos 14 anos a gente já não tem mais aquela placa epifisiária. Então não adianta muito eu colocar uma criança a fazer exercícios de sobrecarga em excesso.
prejudico todo o sistema de crescimento dessa criança. Os tipos de fratura que eu posso ter: a transversa, quando ela corta um osso de um lado ao outro; a longitudinal, que não precisa ter separação óssea, só uma fissura nesse sentido; oblíqua exposta, quando também atravessa o osso, mas de forma oblíqua; oblíqua desviada, quando eu tenho separação dessas duas partes ósseas; em espiral, eu não preciso ter a separação, mas eu tenho a forma oblíqua em espiral no osso; uma fratura simples, que pode ser uma simples partezinha do osso ali; e a cominutiva, que é a de mais difícil regeneração, porque ela tem um esfacelamento ósseo. Mas o nosso osso sempre regenera, sempre. Tinha um professor que falava que se tu puder optar por alguma lesão no teu corpo, opta por lesão óssea, porque é o mais fácil de regeneração. Quando a gente tem uma fratura, tem a formação de um hematoma, porque a gente sabe que o osso ele é todo irrigado por vasos sanguíneos. Então ele tem a formação de hematoma, tem a criação de um calo ósseo. Esse calo é fibrocartilaginoso, tem que lembrar isso, é isso aqui que eles pedem. Formação do calo ósseo, e aí ele já vai trocando o tecido fibrocartilaginoso por osteoblastos. E aí ele tem a formação de um calo ósseo e a remodelação óssea. Então, quem teve alguma fratura pelo corpo, lá no raio-x a gente consegue ver aonde está o calo ósseo mesmo anos depois dessa fratura. Em crianças até 7 anos a gente tem regeneração total óssea. Então ela tem a formação do calo ósseo e depois o osso fica intacto assim. A criança tem esse sistema de proteção até os 7 anos. Mas depois ocorre todas essas etapas: hematoma, tecido fibrocartilaginoso, calo ósseo e remodelação. Mas olha aqui, ó, fica um calo ósseo, fica uma estrutura diferente. Que nem o sistema muscular, né? Quando a gente tem lesão muscular, a gente tem um tecido fibrocartilaginoso ali para sempre naquela lesão. Processo de consolidação da fratura, porque que é importante saber aqui, porque as questões sempre trazem o que tu faz com esse paciente conforme a fase. Esse paciente teve uma fratura de fêmur há 1 semana, ainda está com hematoma, ainda está com inflamação. E aí, que tipo de recursos fisioterapêuticos eu uso nesse paciente? Aí eu posso usar a cinesioterapia nesse paciente? Não, né? Esse paciente ainda está inflamado, ele ainda está com dor, ainda está com hematoma. Então, quando traz na primeira semana, eu tenho que pensar nos recursos anti-inflamatórios que eu tenho. Segunda a terceira semana eu já tenho um calo mole, eu já consigo fazer alguma cinésio com esse paciente, mas muito controlado. Na quarta até a 16ª semana eu tenho um calo duro, ó, um calo aumentado, tecido esponjoso ali, também consigo fazer exercícios, mas não exercícios de impacto com esse paciente. 17ª semana em diante eu já tenho remodelamento ósseo, que eu tenho essa estrutura que fica marcada, mas eu consigo fazer o que eu quiser com esse paciente, como se ele não tivesse quebrado nenhum osso antes. Então, aqui tem que focar bem na semana, porque é isso que a banca traz, né? Em que semana ele tá, e aí tu tem que lembrar do processo de consolidação da fratura. Então ali, ó, 1, inflamação. De 2 a 3, o calo mole ainda. De 4 a 16, duro. E 17 em diante, remodelamento desse osso. Aqui uma revisãozinha sobre o sistema linfático. O sistema linfático, tem bastante gente que trabalha com drenagem linfática e não sabe muito bem como o sistema linfático funciona. Então, tinha uma questão que muita gente errou, e fisioterapeutas, se trazia o sistema linfático como ajudante do sistema circulatório. Sim, são sistemas diferentes, sim, mas é ajudante do sistema circulatório. Então, o nosso coração, ele manda sangue para todo o nosso organismo através das artérias, até a parte epitelial, até a parte capilar, que é o finalzinho lá da artéria, o início da nossa veia. O que o nosso organismo não usou daquelas propriedades sanguíneas que a gente tem, o corpo traz de volta pelo sistema venoso até o coração de novo, para que se tenha esse novo círculo de sangue.
Quando tá lá no capilar esse sistema circulatório, ele não consegue pegar de volta tudo que não foi utilizado pelo nosso organismo. Então alguma coisa se perde no interstício. E aí o sistema linfático vai lá e pega ali, ó, o interstício, a troca da artéria para a veia. E é nessa troca aqui que o que sobra a veia tem que pegar e levar de volta. O que a veia não consegue levar de volta, capilares linfáticos conseguem. Então é um sistema adjacente, sim, é um sistema ajudante do sistema circulatório. Então olha aqui a artéria, aqui fica líquido intersticial, a gente sabe que aqui é o interstício, um pouco volta ali pela nossa veia. E o que sobra, capilares linfáticos conseguem retirar do líquido intersticial, ir pelo vaso linfático, válvula, gânglios, linfócitos e se liga de novo, ó, lá em cima ao sistema venoso. Então eu gosto de trazer imagens porque eu acho que é mais fácil da gente lembrar quando a gente está fazendo a prova, né? E aqui, ó, que é o líquido intersticial que fica. E aqui os capilares linfáticos, eles têm válvulas, onde eles trazem esse líquido de volta por dentro do capilar linfático, se ligam ao sistema venoso de novo e o sistema venoso consegue devolver eles para o coração. Então o sangue vira líquido intersticial, o capilar linfático, quando ele pega o líquido intersticial, esse líquido intersticial passa a ter o nome de linfa. E aí segue pelo sistema linfático, porque também tinha uma questão se trocava de nome. Sim, troca de nome. Então ele vem ali o plasma sanguíneo, líquido intersticial e linfa. O mesmo líquido, 3 nomes diferentes no sistema. Os tipos de músculo a gente tem que lembrar, então a gente tem o músculo circular, músculo multipenado, músculo bipenado, unipenado, paralelos, fusiforme e convergente. E aqui eu trouxe essa imagem porque esses são os músculos que eles mais pedem, né? Então eles falam lá do deltoide e colocam se ele é multipenado ou bipenado. Então lembrar que o deltoide tem cabeça anterior, cabeça média, cabeça posterior, multipenado. Circulares, a gente tem o circular da boca, circular do olho. Bipenado, geralmente eles trazem aqui o da coxa, o bíceps da coxa. Unipenado, músculo tibial, paralelo, pode ser reto femoral, pode ser o sartório, fusiforme, bíceps, convergente, o peitoral maior e o peitoral menor. 3 tipos de músculo: músculo cardíaco, músculo estriado e músculo liso. O músculo cardíaco, obviamente, a gente tem só no coração. Músculo estriado são os músculos do sistema esquelético em si, que é o que a gente vai estudar. E o músculo liso são os músculos das vísceras. Qual a diferença dos dois aqui? O músculo liso tem movimentos involuntários, né? Eles têm movimentos peristálticos, então nossas vísceras elas têm movimentos independente da nossa vontade. O músculo estriado é movimento voluntário, né? A gente contrai ele conforme a nossa vontade. Essa é a estrutura de um músculo. Então aqui está o osso, ó, o tendão e aí que o ventre muscular. Tudo isso é revestido por fáscia, que é uma membrana protetora desse sistema. A fáscia envolve todo o músculo e envolve o tendão. Então a parte mais externa desse músculo é chamada de epimísio. Dentro desse músculo é dividido em estruturas, ó. E essas estruturas são revestidas pelo perimísio. Dentro do perimísio também tem outras estruturas menores, que são as fibras musculares, e o nome desse revestimento é endomísio. Então, o perimísio, ele reveste o feixe muscular. O endomísio, ele reveste a fibra muscular. E entre os perimísios a gente tem os vasos sanguíneos irrigando todo o nosso músculo. Então sim, é um nó aqui de lembrar tudo na hora. Eu sempre comparo mais ou menos com bergamota aqui, né? Aquele gominho menor da bergamota, tu sabe que é uma fibra muscular e é envolvida por endomísio. O gomo maior da bergamota, tu sabe que ele é o feixe muscular e o nome dele é perimísio. E a casca da bergamota é epimísio. Acho que é mais fácil de gravar. Aqui
Aqui a gente tem um músculo estirado e um músculo contraído. Actina e miosina. Tem outros aqui, tem proteoglicanos, tem outras estruturas, mas os que são mais pedidos, actina e miosina, então é aqui que a gente tem que gravar. E a gente tem que lembrar que foi questão de prova também, na contração muscular, todo mundo sabe que uma fibra se sobrepõe à outra, mas qual fibra se sobrepõe à outra a gente não lembra lá na hora, né? Então lembrar que a actina desliza sobre a miosina. É a actina que vai andar. A miosina, a fibra muscular, ela segue parada, ó. Então o sarcômero estirado, ele tem toda a miosina exposta e a actina nas laterais. O sarcômetro contraído, ele tem a miosina totalmente revestida por actina. Ó, o músculo relaxado, olha ali a miosina exposta, o músculo contraído. Essa parte aqui se chama sarcômero, porque é ali que eles vão perguntar. As bandas E, que são as bandas de junção da actina, com o músculo contraído, elas se aproximam, olha as duas bandas E. Com o músculo relaxado, elas se afastam. A banda A, que é a parte exposta da miosina, ela é afastada quando o músculo está relaxado. E quando o músculo está contraído, ela é reduzida. Assim que eles trazem as questões. Então é bom olhar a imagem 1500 vezes, que aí tu consegue lembrar lá na hora da prova. E aqui está o músculo de novo com as suas invaginações, retículo endoplasmático, sarcolema, as miofibrilas, mitocôndria, que é a parte de oxigênio da nossa célula, e as bandas que a gente viu ali antes. E quais os tipos de contração que a gente tem desse músculo estriado? Então a gente tem contração isométrica, isotônica e isocinética. A contração isométrica, ó, metria, comprimento, ela é igual ou constante. Isotônica, ela pode ser dividida entre excêntrica e concêntrica. E a isocinética, quando a cinética, o movimento, é igual à velocidade. Então, ela é igual ou constante como a isométrica. Aqui a gente usa isométrica e isotônica mais que isocinética. Isometria, quando não gera movimento articular, ela gera tensão muscular. Todo exercício de força vai gerar tensão muscular, vai gerar tensão no ventre desse músculo. Gera força muscular. E a força, ela é igual à resistência. Uma questão de prova trouxe assim, ela trouxe a relação da força com a resistência. Depois a gente vai falar das três e a gente vai saber melhor como fazer essa questão. Mas quando é que eu uso isometria? Se eu tô vendo aqui, ó, o primeiro ponto não gera movimento articular, então a isometria eu uso quando eu não quero gerar movimento articular. Porque isso já foi pergunta. Quando eu vou quando eu vou utilizar, né, uma isocinética, uma excêntrica, uma concêntrica, uma isometria. Então é só saber o que ela é, ó. Ela é uma força igual à resistência. Eu quero que o paciente tenha força, quero que o paciente tenha resistência e ele tenha algum bloqueio articular. Ou ele teve alguma lesão nessa articulação. Por exemplo, um paciente que está em reabilitação de ligamento de joelho, né? Eu não posso causar uma grande movimentação articular nesse joelho que está recém se recuperando. Então, trabalho com isometria. Isotonia. A isotonia pode ser concêntrica ou excêntrica. Quando ela é concêntrica, quando ela tem um encurtamento das fibras musculares. E olha lá a força ela é maior do que a resistência. Excêntrica é quando eu freio o movimento, quando eu tenho alongamento das fibras musculares. E aí a resistência é maior que a força. Então, movimento excêntrico, por exemplo, um exemplo clássico que a gente sempre dá é quando a gente está descendo a escada, né? Quando a gente está descendo a escada, a gente está em constante freamento desse movimento. Cada vez que a gente freia, a gente trabalha excêntrico. Então, quando que eu vou optar por concêntrico e quando que eu vou optar por excêntrico? O que eu quero trabalhar com esse paciente? Quero trabalhar força ou quero trabalhar resistência? Se eu quero trabalhar força com esse paciente, onde eu trabalho força é na concêntrica, porque a força é maior que a resistência. Os dois, tá? Teve uma questão de prova
que perguntava quais trabalhavam força e resistência. E na verdade todos trabalham, tá? Tem uma relação, aqui tu trabalha muito mais força que resistência, mas tu tá trabalhando resistência. Aqui tu trabalha mais resistência, mas tu tá trabalhando força. Então, se a alternativa disser quais trabalham força e resistência, todos trabalham. Agora, se te perguntar qual trabalha mais força, qual trabalha mais resistência, aí a gente vai ter que lembrar, tá? Ou às vezes eles trazem um caso clínico, né? Um paciente com perda de força muscular, há muito tempo acamado, ou pós-Covid, por exemplo. Quero recuperar a força muscular de membro inferior desse paciente, eu vou trabalhar concêntrica, onde eu trabalho muito mais a força do que a resistência. Um paciente de um treinamento que perdeu resistência e tal, quero trabalhar resistência. Lembrar que é excêntrica, tá? A excêntrica, ela é muito mais forte, muito mais a nível de esforço, eu tô falando, tá? A nível de esforço, ela exige muito mais do paciente do que a concêntrica. Mas ela trabalha resistência. As ações musculares, a gente sabe que tem um músculo agonista, um músculo antagonista e às vezes a gente não lembra o que é o sinergista. Então, o agonista é o músculo principal, né? Eu vejo o movimento que eu estou fazendo e qual é o músculo principal que faz aquele movimento. Antagonista é o músculo que está do lado oposto, não é o músculo que faz o movimento contrário, que às vezes as pessoas se confundem. Ele está do lado oposto do agonista. E os sinergistas são os músculos próximos que auxiliam o movimento do agonista. Aqui a gente tem o bíceps fazendo uma flexão de cotovelo, a gente tem o tríceps, ó, o músculo contrário como antagonista, e a gente tem o braquial como sinergista, ó, ele está auxiliando o bíceps nessa flexão de cotovelo. E agora a gente vai falar um pouco de fuso muscular. O que é o fuso muscular aqui? Sobre receptores, tá? Deixa eu ver se eu consigo tomar água sem me molhar. É um receptor sensorial proprioceptivo. É um fuso composto por fibras e feixes musculares. Qual é a função dele? E por que o pessoal confunde muito com o órgão tendinoso de Golgi? Função: sinaliza mudanças de comprimento dos músculos que se encontram. E não é comprimento, tá? É comprimento. Então, quando eu estou estirando demais o meu músculo, quando eu estou exigindo demais do meu músculo, é o fuso muscular que vai estar lá como receptor e vai mandar uma mensagem para o sistema nervoso central para me avisar que eu posso lesionar aquele músculo. O sistema nervoso central, como ele é muito inteligente, ele já manda um comando de relaxamento involuntário. Então, quando eu estiver estressando o meu músculo, ó, aumentando muito o comprimento dele, eu vou ter um comando de relaxamento imediato ali. São estruturas responsáveis pela miointegridade mecânica, regulação da contração e distensão muscular. Então, é um receptor proprioceptivo de defesa que a gente tem, né? Defesa, ele previne lesões. Cada vez que eu tô estressando esse músculo, eu vou ter um aviso e vou ter um comando de relaxamento. Então, miointegridade, ele garante que meu sistema muscular esteja íntegro. Função primária, detectar alterações no comprimento muscular. Comunicar essas alterações ao sistema nervoso central, através de nervos aferentes e eferentes, conforme o caso em questão. Tá, mas aí eu nunca vou conseguir estirar meu músculo. Se eu faço um trabalho, por exemplo, de flexibilidade, né? Eu tô estirando aquele músculo. Então eu tenho comando de relaxamento, mas aí eu tenho que saber trabalhar a propriocepção desse fuso. Consigo sim, aumentando a minha fibra muscular, mas aí tem recursos fisioterapêuticos para isso, né? No dia a dia, se a gente estressa esse músculo, a gente tem o comando de relaxamento imediato. Essas fibras do fuso, elas estão dispostas paralelamente à fibra muscular. Respondem às variações de comprimento. E suas fibras são do tipo fibras com saco nuclear, estáticas e dinâmicas. É uma cadeia de fibras que elas estão paralelas às fibras musculares. Então, todo o comprimento da fibra muscular, eu tenho fuso muscular, para detectar essa alteração de comprimento em qualquer região dele. A alteração no comprimento do fuso é transformada em potencial elétrico, quando ele recebe essa informação, por aferências sensoriais,
localizado nos gânglios das raízes dorsais, localizados próximo à medula espinhal. Então esse é o caminho que ele faz para avisar o sistema nervoso central que pode ter uma lesão naquele músculo. Fibras musculares aqui, ó, e aqui estão os fusos musculares. Então no momento que eu tenho um estiramento, e é por isso que eu falei do alongamento ali, da flexibilidade, mas eu não consigo alongar, eu consigo, mas eu tenho que ir trabalhando o fuso, né? Tanto que eu não consigo passar, eu consigo alongar meu braço até aqui e consigo passar para esse movimento. Não, eu vou devagarinho para o fuso ir se adaptando, que não vai ter uma lesão ali. E aqui, ó, ele tá lá ligado no meu bíceps femoral, à medida que tem um estiramento excessivo pelo sistema aferente, que a gente sabe que tudo que é sensorial é sistema aferente, tudo que é motor é sistema eferente. Então, pelo sistema aferente, ele manda o comando para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central manda um comando de relaxamento imediato. Qual que é a diferença do órgão tendinoso de Golgi? Nas questões que eu vi sobre isso, eles sempre trazem toda a história que foi um comando para o sistema nervoso central, do estiramento, de um exercício tal que esse paciente fez. E aí pergunta se esses receptores eram fusos musculares ou órgãos tendinosos de Golgi. Então, para não confundir, ó, o órgão tendinoso de Golgi são fibras encontradas na junção do músculo com o tendão, fibras nervosas sensitivas aferentes. A principal diferença entre o OTG e o fuso é que o fuso muscular detecta comprimento do músculo. Órgão tendinoso de Golgi detecta tensão muscular. Então, os sinais do órgão tendinoso de Golgi são transmitidos por fibras nervosas, da mesma maneira que as fibras primárias do fuso. Isso eles têm igual. Quando estimulamos um Golgi para um aumento de tensão muscular, contração muscular, ó, os sinais são transmitidos para a medula espinhal, ao mesmo caminho do fuso muscular. Próprio músculo estimulado. Esse reflexo, no entanto, é inibitório, ou seja, uma sinapse, um motoneurônio, é aquele comando de relaxamento que ele manda. Essas substâncias ocasionam nos músculos um estado de hiperpolarização. Quando ele está hiperpolarizado, ele é relaxado. Esse reflexo evita que a tensão do músculo se torne excessiva, de tal modo que quando essa tensão chegar a limites extremos, a interferência por reflexo faz com que o músculo sofra relaxamento instantâneo. Da mesma forma que o fuso, também no Golgi podemos observar uma resposta dinâmica e estática. Então, é uma resposta involuntária que a gente tem. Então, aqui tem o fuso, o músculo, tendão. O órgão tendinoso de Golgi, quando a gente faz muita força, aqueles caras lá que levantam muito peso na academia, pode ser que estoure a fibra muscular, é o órgão tendinoso de Golgi que vai dar aquele aviso e vai dar comando de relaxamento. E aí, por que eles continuam e aí salta a veia, né? E tudo acontece nas pessoas com carga excessiva? Porque tá tendo o comando de relaxamento o tempo inteiro e ele tá contra o comando de relaxamento o tempo inteiro. Isso, na verdade, aumenta o risco de lesão, né? E aqui as fibras também, como são as fibras do fuso muscular, como são as fibras do órgão tendinoso de Golgi, ali no tendão do músculo. Então o órgão tendinoso fica no tendão, as fibras musculares ficam no ventre do músculo. Ele tem percepção de estiramento muscular e o outro tem percepção de carga excessiva, contração excessiva desse músculo. Então, essa é a diferença dos dois. Fuso neuromuscular, variação de comprimento, a velocidade da contração. Órgão tendinoso de Golgi é força de contração. Se eu estou com muita força nesse músculo, o órgão tendinoso vai avisar o sistema nervoso central e vai dar o comando de relaxamento. Os dois são sistemas de defesa que a gente tem, os dois são sistemas sensoriais, os dois são sistemas proprioceptivos. Então, de todas essas formas pode vir na questão. Sempre quando eu trago assim é que é para gravar, porque é assim que as bancas pedem. Então, fuso muscular.
ele está no músculo e protege de força excessiva. Órgão tendinoso de Golgi, ele está no tendão, protege de alongamento excessivo. Da fibra, tá? Tônus. O tônus muscular é o estado de repouso dos músculos. Aquilo que falam, vou tonificar o meu músculo, não existe, aquilo é força. Tônus é o estado de repouso dos nossos músculos, ele auxilia na postura corporal de cada movimento. Então, o fato de eu estar de pé aqui agora, eu já tenho tônus. Se ele está em completo estado de relaxamento, o músculo leva mais tempo para começar a contrair e dar início ao movimento, né? Se eu não tenho tônus que me deixe na postura correta, até eu contrair o meu músculo, leva muito mais tempo. Conhece-se pela designação de tônus muscular o estado permanente de contração parcial, passiva e contínua dos músculos. Então, todos os meus músculos antigravitacionais estão evitando que eu caia, porque a gravidade está me puxando aqui. Esses músculos estão evitando que eu caia, esses músculos eles têm tônus. É um estado de repouso dos músculos, ajuda a manter a postura corporal para cada movimento. Então, quando não tem tônus, os pacientes hipotônicos, né, eles sequer conseguem ficar de pé. Pode ser definido como estado de tensão do músculo no repouso. Possui uma estrutura responsável pelo seu controle e o sistema nervoso. Então, durante o movimento ativo, tem mudança de padrão de tônus de forma fisiológica, para que eu consiga realizar a função motora. Então, o tônus ele está me segurando de forma antigravitacional, mas a minha contração eu gero força e não mais tônus. Então, ele é responsável pela nossa postura, emoções, comunicação, mímicas e atitudes. Por que tudo isso, né? Postura e mímica, sim, né? Porque se eu fico de pé, eu tenho que ter o tônus antigravitacional para esses músculos me manter de pé. Mímica, né? A mímica facial que eu faço, eu também preciso de tônus, né? Eu preciso um tônus mais ou menos que me torne com um semblante pleno, digamos assim. Tem literaturas que usam isso. Quando o meu semblante ele tá puxando para algum lado, tá caído, ele tá com perda de tônus. Pacientes hipotônicos a gente vê que sequer conseguem manter a boca fechada. Às vezes sequer conseguem fechar os olhos. Então eles ficam com o semblante mais derretido, algumas literaturas trazem. Então é responsável pela mímica, é responsável pela postura. Atitudes, emoções e comunicação, quem já trabalhou com hipotonia aqui ou hipertonia sabe bem o quanto isso influencia, né? Se eu tenho esse tônus alterado num grau, ele prejudica o meu movimento voluntário. Então, por exemplo, paralisados faciais, paralisados que eu tenho aquela hipertonia que mantém a minha face rígida, isso influencia diretamente na minha comunicação, atitude e emoção. Paralisia cerebral, por exemplo, que traz hipertonia no membro superior e inferior, eu também não consigo fazer movimentos e atividades diárias, influencia em emoções e atitudes. Atenção para alguns sinais de hipotonia, a ausência de algumas habilidades motoras, e aqui a gente está falando da criança que é o tônus normal que ela tem que agregar lá na infância. Quando ela não consegue rolar, engatinhar, pode ser que ela tenha alguma patologia com hipotonia. Pegada fraca, né? A criança tem um reflexo da pegada, quando a gente coloca o dedo, ela aperta o nosso dedo. Dificuldade para colorir e desenhar, né? Quando ela sequer, lembra que o tônus não é força, quando ela sequer consegue pegar um lápis para desenhar, ela tem hipotonia. Dificuldade, olha o que eu falei, aqui em adultos também, de manter os lábios fechados, né? Às vezes a gente vê acamados com a boca sempre aberta, né? Às vezes a gente vê cadeirantes com hipotonia com a boca sempre aberta. Dificuldade para usar o canudo, porque eu preciso da contração do orbicular da boca para eu pegar um canudo, né? Quando eu não consigo pegar, pacientes com muita fraqueza, internados há muito tempo em nível hospitalar, a gente vê que eles não conseguem pegar um canudo, né? Eles botam no canto da boca, tentam sugar aquele líquido, mas não conseguem fazer o bico para usar o canudo. Ao invés de engatinhar, arrasta o bumbum. Claro que isso aqui não é fator preditivo, fator decisório, né? Tem muitas crianças que arrastam a bunda e depois conseguem caminhar. Mas aqui, quando arrasta, pode ser hipotonia.
deve ser investigado. Dificuldade de equilíbrio, claro, porque ele não tem a hipotonia e músculos antigravitacionais, não consegue se manter em ortostase. Atraso na conquista das etapas motoras, sentar, engatinhar, aquilo que a gente viu lá em neuro. As fases normais da criança são atrasadas quando tem hipotonia. Hipertonia, o aumento do tônus, e a hipotonia, a diminuição desse tônus. Então, o aumento desse tônus pode ser plástico ou rígido, elástico ou espástico. E é aqui que eles trazem as patologias na banca lá e perguntam se essa hipertonia é rígida ou espástica. Hipotonia, a gente sabe, né? Síndrome do motoneurônio Vou ter que colar essa placa agora. Motoneurônio motor, tá? Síndrome cerebelar, geralmente. Hipertonia, quando ela é rígida, isso aqui eles sempre trazem no caso. Ou ela é roda dentada, ou ela é origem de extrapiramidal. E a espástica, sinal de canivete, aquele... Quando tu faz o movimento volta, como se fosse um canivete, ela é espástica. Geralmente eles falam que movimento o paciente faz e perguntam que tipo de hipertonia tem. Aqui um bebê, ó, normal, como ele deveria ser. Aqui quando ele tem a hipotonia. E aqui quando ele tem a hipertonia, olha, totalmente contraído. Esse é um teste que a gente faz com o bebê. Criança com hipotonia traz um desenvolvimento motor, dificuldades na fala, porque não consegue manter o músculo da boca, uma postura debilitada, diminuição de força, fraqueza muscular, dificuldade para sugar, dificuldade para mastigar, dificuldade para sustentar a cabeça, né? Às vezes a gente vê a criança com quase 1 ano e não consegue sustentar o próprio crânio, problemas para sentar e problemas de consciência corporal, né? Porque a imagem corporal desse paciente é prejudicada quando tem hipotonia. Os músculos cinéticos e gravitacionais, então, são esses, ó, os músculos antigravitacionais. São esses músculos que mantêm a gente de pé. Flexores de pescoço e extensores de pescoço e de tronco. Isso aqui já foi questão e o pessoal ficou na dúvida, mas como que flexores e extensores? Porque entende que o pescoço é uma cadeia aberta, né? Eu tenho, para manter a postura, eu tenho que evitar que ele penda para frente ou que ele penda para trás. Então, sim, flexores e extensores de pescoço. Extensores de tronco e flexores de tronco, né? Eu preciso também que meu tronco não caia nem para frente nem para trás. Extensores de quadril e extensores de joelho. Então lembra que o tronco é flexores e extensores, pescoço é flexores e extensores, mas quadril é só os extensores, né? Porque eu não quero flexão de quadril. E extensores de joelho, porque eu também não quero flexão de joelho. Então isso aqui tem que lembrar, porque esses músculos que eles perguntam. A escala de Ashford é o grau de tônus muscular, é o mais utilizado. Vai de 1 a 5, onde 1 é sem aumento de tônus e 5 ele já é um paciente rígido. Então eu classifico ele com um leve aumento de tônus, é o canivete lá. Moderado aumento de tônus. Esse aumento de tônus ele já é acentuado ou ele já é um paciente rígido. E a escala de Ashford modificada também é uma das escalas mais usadas, principalmente em ambiente hospitalar, que vai de 0 a 4, onde 0 é o tônus normal desse paciente, 4 é o paciente rígido. Então eu classifico ele ali com tônus normal, um aumento do tônus no início ou no final do arco do movimento. Então eu faço todo o arco de extensão de cotovelo, por exemplo, e aí no início do movimento ele é mais travado esse tônus e depois faz o movimento normal. Ou o contrário, faz todo o movimento e lá no final ele se torna rígido. Ele é um paciente 1. Um paciente 1+, ele tem um aumento do tônus em menos da metade do arco do movimento. Então não é mais só lá no início ou no final, mais da metade do arco. Um paciente 2, mais da metade do arco do movimento, aumento em mais da metade. Aqui, menos da metade, estou falando errado. 1+, menos da metade. 2, mais da metade. E 3 partes da flexão e extensão movidos com dificuldade. Então, qualquer parte. E 4 já é um paciente rígido. Paciente rígido, tu não consegue realizar um movimento com ele.
E aqui é a nossa tendência no processo de envelhecimento. Então a gente tem tendência à flexão de quadril, uma postura cifótica, flexão de pescoço. Então a importância de trabalhar músculo antigravitacional. Quando traz lá processo de envelhecimento e pergunta o que o fisioterapeuta deve priorizar, músculo antigravitacional, né? Porque olha para onde a gravidade vai nos puxando, né? Porque é um suporte na parte anterior do tronco, porque ela nos puxa anteriormente, ó. E aí eu preciso lá dos músculos para me manter reta. Resistência do ar aqui, o peso corporal, são tudo parte da biomecânica que influenciam o meu movimento. E olha ali, ó, a força de reação do solo. Então, no momento que eu estou me movimentando, mesmo sem carga, eu tenho todos esses estímulos. Ó. Eu tenho a resistência do próprio ar, mesmo numa caminhada eu tenho essa resistência. Eu tenho meu próprio peso para me movimentar e tenho a força do solo, né, contra a minha pisada. Biomecânica, diferença de força, potência e resistência, que já foi pergunta também. Lembra que quando eu trago assim, é para grifar, porque geralmente cai bastante na prova. Então, força, potência e resistência. Força, capacidade de gerar tensão nos músculos. Toda vez que eu gero tensão no ventre muscular, eu estou trabalhando força com esse paciente. Mas quando que essa força ela é potência ou ela é resistência? Potência, muita força num curto espaço de tempo. Então, ó, atletas de tiro, por exemplo. Então, se eu preciso que aquele paciente aumente a potência muscular dele, eu vou botar uma sobrecarga num espaço pequeno de tempo. Se eu quero trabalhar a resistência desse paciente, eu aumento o tempo desse paciente, eu trabalho força num tempo muito maior. Então, uma questão trazia se o tempo era inversamente proporcional em resistência e potência. Sim, o tempo é inversamente proporcional, porque eu vou trabalhar a mesma força, só que aqui num curto espaço de tempo e aqui num longo espaço de tempo. Então, a diferença de potência e resistência é essa. Porém, vou trabalhar força nas duas? Sim, vou trabalhar força nas duas. Então, potência e resistência são inversamente proporcionais? Sim. E pelo quê? Pelo tempo, né? Então, era isso que a questão trazia. Se o tempo era inversamente proporcional, sim. Se as duas eram inversamente proporcionais, pelo tempo ou pela força. Então, pelo tempo, né? A potência, a gente sabe que tem um tempo curto para aumentar a potência desse paciente. Se eu quero manter a resistência dele, é um tempo maior. A energia utilizada na minha contração muscular, a gente sabe que começa lá com a energia elétrica, quando eu mando aquele comando, ela se torna energia química e, por fim, mecânica, causando a contração. Tá? Eu só trouxe esse aqui porque também foi questão de prova, uma coisa que eu nem colocava antes. Mas aí pediram que tipo de energia é gerada no músculo. E aí dizia energia mecânica, que foi onde todos os alunos se jogaram, né? E errado não tá. Energia mecânica e química, energia mecânica, química, elétrica, ou só química. Então, ela é uma cadeia de energias. Ela começa com o comando elétrico e aí tem uma reação química de polarização e aí sim a energia mecânica de contração. Cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. O que é a aberta? Cadeia cinética aberta é uma carga menor, mais riscos, exige maior atenção. São aqueles em que a parte distal fica livre, isso é, se movimenta. Então, todo exercício que eu faço com a parte distal livre é uma cadeia cinética aberta. Cadeia cinética fechada, eu posso trabalhar com cargas maiores, porque o risco é menor. São aqueles em que a parte distal não fica livre. Então, quando eu fecho a minha parte distal, por exemplo, a prancha é uma cadeia cinética fechada, não fica livre meu membro superior. Então, eu posso trabalhar com carga menor, porque o risco de lesão ele é menor, com carga maior, aliás, porque o risco de lesão é menor. E lá na cadeia cinética aberta, eu trabalho com carga menor, porque o risco de lesão é maior. Então, tem que lembrar disso. E aqui os movimentos, tá? Porque tem movimentos que a gente não grava, isso que parece besteira, mas tem uns que a gente não grava, e aí alguns alunos mandaram mensagem perguntando que tipo de movimento é daquele. Então, olha os movimentos do pescoço, lembrar que ele faz flexão, extensão, inclinação e rotação. Todos esses movimentos o pescoço faz.
Porque tinha questões básicas lá, o pescoço falava em flexão, extensão e inclinação e o aluno marcou. Não, rotação também. Aqui a escápula, elevação da escápula, abaixamento ou depressão da escápula, retração da escápula, protusão da escápula, rotação lateral quando a gente levanta membros superiores e a rotação medial. Aí falava lá, aqui protusão e retração também pode ser abdução e adução escapular. Então todos esses movimentos a escápula faz. E lá membro superior a gente sabe flexão, extensão, a rotação lateral, rotação medial, abdução e adução, circundação, às vezes a gente não se atenda, mas membro superior faz circundação também. Membro superior, aqui a mão, ó, ele faz a abdução e adução e extensão e flexão. Tinha questão perguntando, ele até não trazia os movimentos quais eram, mas trazia quantos movimentos aquela parte do corpo realizava. Então tem que lembrar de tudo que faz, ó. Porque às vezes aqui se tu não lembra da circundação, tu já erra, tu marca a alternativa 6 e não é, ó. Tronco, flexão, extensão e inclinação. Também faz rotação, a gente faz rotação das vértebras da coluna, né? Aqui membro inferior, flexão, extensão, abdução e adução, também faz rotação lateral e rotação medial. Joelho, flexão e extensão. Aqui, ó, lembrar, porque veio, eles falaram qual a posição que estava o paciente e como que era o quadril desse paciente. Então, a gente sabe que se ele tiver em decúbito ventral, com flexão de joelho e esse pé for estimulado para fora, eu estou fazendo rotação interna de quadril e não rotação externa. Quando eu movimento no membro inferior para fora, para lateral, a rotação é interna. Quando eu movimento ele para dentro, a rotação é externa. Então, lembrar que o quadril é o contrário aqui quando o paciente está em decúbito ventral. E aqui os movimentos do pé, então a dorsiflexão, a plantiflexão, e é onde o pessoal mais confunde a inversão e a eversão, que é onde a gente tem mais rompimento ligamentar. Então, uma questão trazia-se um rompimento ligamentar de tornozelo em eversão, quais ligamentos eram rompidos. E aí tu tem que lembrar para que lado é a eversão. Então, quando eu dobro meu pé para dentro, ó, eu rompo os ligamentos laterais, eversão, e o contrário, inversão. Porque eles trouxeram lá os ligamentos mediais e os ligamentos laterais e muita gente marcou medial. Então lembra o que é eversão e inversão. E lembrar que metatarsos faz movimento sim, que as zonas mais dolorosas eles fazem flexão e extensão também. E é isso, pessoal. Então aqui tá meu e-mail, aqui tá meu Insta, aqui tá meu WhatsApp. Se quiser me mandar mensagem, pode mandar alguma sugestão, alguma pergunta, ou se quiser matéria também, eu mando tudo. Obrigada.